Qual a origem da física ou mecânica quântica? Existe alguma relação entre a mecânica quântica e a espiritualidade? Temas como fisiologia humana, psiquiatria, placebo, sugestibilidade, psicologia, fé, estilo de vida zen, eles têm alguma ligação? Hoje eu vou bater um papo com vocês, passando por todos esses assuntos. Fica comigo no vídeo logo após a vinheta. Fala galera, eu sou o Vi e vamos aos assuntos introduzidos. A mecânica quântica é uma teoria física desenvolvida no começo do século XX, que mudou para sempre a física. Ela tem sua teoria fundamental por trás de revoluções tecnológicas, possibilitando a criação de transistores que fizeram computadores e tecnologias na palma das nossas mãos, e novas tecnologias médicas, como por exemplo a ressonância magnética ou a tomografia por emissão de pósitrons, que permitem observar o interior do corpo humano de forma extremamente pouco invasiva. E também foi a física nuclear, junto com a teoria da relatividade, que levaram ao desenvolvimento das bombas atômicas, marcando o final da metade do século XX. A teoria quântica não mudou somente a física, mas também o mundo. A mentalidade dos físicos até o final do século XIX era fortemente marcada por uma perspectiva determinista da física. Naquela época, um problema de física se resumia a descrever como um objeto, por exemplo, um gás, ou um campo elétrico ou magnético, mudava no tempo, e esse tempo, a passagem do tempo era sempre a mesma para todo mundo. Quando, em 1900, o físico Max Planck resolveu um dos problemas mais importantes da história da física, o problema do corpo negro. Um corpo negro é um objeto ideal, algo que não existe no mundo real, ele é ideal. Ele não reflete luz, apenas absorve e emite ela. Só que tem um detalhe. Por causa disso, a emissão da radiação ou luz, se você quiser interpretar assim, depende única e exclusivamente da temperatura do corpo. Quanto mais quente o corpo negro estiver, mais luz ele está emitindo. Faltava algo extremamente fundamental na física, porque conseguiu resolver o problema do corpo negro com a seguinte hipótese: ok, existe um objeto como o corpo negro, só que ele só pode absorver e emite energia em quantidades discretas, números inteiros e não quebrados. Até que bingo! É isso que significa a quântica da palavra física quântica ou mecânica quântica. Presta atenção. Certas coisas acontecem em etapas discretas em espécie. O problema do corpo negro foi descoberto por Albert Einstein, e a solução que ele encontrou deixava ainda mais confirmada a ideia de que a energia é quantizada para resolver o problema. Einstein assumiu que a própria luz era formada por pequenos pacotes de energia, e esses pacotes eram quantizados, ou uma quanta, se você quiser saber o nome técnico. E isso tem implicações bem interessantes. Isso significa que você nunca pode ter um meio fóton na natureza. Você só pode ter 1, 2, 3 ou qualquer outro número inteiro. E além disso, foi essa ideia de que a luz é formada por pequenos pacotes de energia que fez Einstein resolver outro problema em aberto na física: o efeito fotoelétrico. Ok. Então agora nós sabemos que alguns processos da natureza acontecem em intervalos de valores, ou seja, eles são quantizados. Era oficialmente o começo da teoria quântica. Mas qual era o próximo passo? O próximo avanço significativo na teoria quântica foi feito em boa parte por Niels Bohr. A explicação quântica, porque nós chamamos de espectro de emissão ou absorção de cada elemento. Se você olha esse espectro de absorção do hidrogênio, por exemplo, você vê lacunas. Cada uma dessas lacunas é a exata energia que o fóton tinha quando foi absorvido totalmente por um elétron. A partir de tudo isso, foi descoberto o spin do elétron.
O spin de uma partícula é basicamente um campo magnético intrínseco dela, faz parte dela. O spin é a primeira propriedade quântica. A física quântica, diferente da física clássica, nós que percebemos isso, as próximas teorias que surgiram a partir disso começará a fazer algo curioso. Algumas delas tentaram se basear nada na física clássica, e esse rompimento com a física clássica é deixado ainda mais evidente com o desenvolvimento das primeiras equações criadas para descrever sistemas quânticos, como a equação de Schrödinger. A mecânica quântica fez previsões que deixaram muitos físicos bastante desconfortáveis. A primeira dessas previsões é a natureza probabilística da teoria quântica. É impossível prever com completa certeza o comportamento de uma partícula ou qualquer sistema quântico. Isso não parecia ser apenas uma peculiaridade de nossas equações, e sim um aspecto fundamental do mundo quântico. É impossível ter completa certeza sobre o comportamento de uma partícula. A segunda previsão que deixou as pessoas bastante desconfortáveis era o famoso princípio da incerteza. Esse princípio afirma que é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo com boa precisão. Você precisa escolher, ou você erra na medida da posição ou erra na medida da velocidade. Você não tem como saber os dois com precisão ao mesmo tempo. E nisso a mecânica quântica rompe completamente com as ideias de determinismo da física clássica. Isso gerou muita polêmica entre os físicos do começo do século XX, até mesmo Einstein, que foi um dos fundadores da teoria quântica, desaprovava essas ideias falando a famosa frase: Deus não joga dados, como uma crítica à natureza probabilística da teoria. Só que daí Bohr respondeu: Einstein, não diga a Deus o que fazer. Turbulento, logo ficou claro que a mecânica quântica trazia mais respostas do que dificuldades. Um exemplo disso foi a previsão da existência da antipartícula do elétron, o pósitron, quando o físico Paul Dirac combinou mecânica quântica à teoria da relatividade, e apenas alguns anos depois essa previsão foi comprovada experiencialmente. Essa foi a primeira vez na história que uma partícula foi prevista matematicamente antes de ser detectada experimentalmente. Incrível, não? Se quisermos uma teoria quântica completa, nós precisamos levar em conta a possibilidade de partículas serem criadas e destruídas a qualquer momento. Então foi prevista a existência do bóson de Higgs, o famoso bóson de Higgs de Einstein. A física quântica é essa teoria que lida com as menores escalas da natureza, onde a intuição humana falha miseravelmente. Nós temos muita dificuldade em entender essa natureza fundamentalmente probabilística, ou o princípio da incerteza, ou quem sabe o fato de que partículas podem surgir quase que do nada. Só que por mais que todas essas frustrações conceituais existam, é incrível notar que conseguimos fazer ciência e tecnologia até mesmo com o que nós não conseguimos entender completamente. E para mim, isso é a prova de que a humanidade é de fato extremamente incrível. E assim a gente encerra a primeira parte do vídeo, que apresenta os conceitos, ela é um pouco mais racional do que a mecânica quântica. Eu sei, é um pouco confuso e incerto, mas essa é a natureza da mecânica quântica. E agora, quando a gente fala de mecânica quântica e espiritualidade, saiba que a espiritualidade só é estudada quando todos os conceitos da mecânica quântica foram esgotados. Aí os cientistas partem para a possibilidade da espiritualidade. E agora é o que nós vamos tratar na segunda parte do vídeo, uma provável espiritualidade misturada com mecânica quântica. E vamos a ela. Nessa segunda parte, nós vamos tratar de possibilidades. Agora que entendemos o que é física quântica, que ela trabalha com possibilidades, nós também vamos explorar as possibilidades da física quântica com a espiritualidade. Eu utilizarei da neurolinguística neste vídeo para seguir e guiar vocês até um momento para tentar expandir a mente, abrindo o interesse e utilizando da mecânica quântica
para os assuntos espirituais. Então vamos lá. Existe uma relação muito clara entre a física quântica e a espiritualidade. E se ela ainda não é muito clara para você, fique aí que eu vou falar exatamente sobre isso no momento de agora. Algumas coisas que serão tratadas no vídeo agora já foram tratadas anos atrás com a famosa teoria da poder da atração, o livro The Secret, o filme Quem Somos Nós. Mas nós vamos tentar trazer agora para vocês exemplos de pessoas, histórias, recomendação de livros e tentar seguir um raciocínio sempre baseado na lógica. Vamos lá. Falar sobre física quântica não tem como a gente não citar o Dr. Joe Dispenza. Terão mais artigos e links dele aqui na descrição do vídeo. O Dr. Joe Dispenza é um best-seller. Ele é um cara super conhecido no meio quântico. Ele é um cara da ciência que foi galgando para a espiritualidade e a poder da materialização, esse plano mais sutil. E como é que ele chegou nisso? Através de um acidente que ele sofreu lá atrás de bicicleta, onde ele machucou a coluna. Ele ficou paralítico, não conseguia mais andar. E aí ele procurou vários médicos e todos eles falaram que não tinha solução e ele nunca voltaria a andar. Como não tinha nada para fazer, o tempo todo ele sentava em meditação, um cientista em meditação. E ele mentalizava a reconstrução da coluna inteira dele, vértebra por vértebra. E ele ia subindo e falava que toda vez que ele se perdia, ele voltava a reconstruir vértebra por vértebra em meditação, até ele conseguir mentalizar a coluna inteira curada e restaurada. E pasmem, ele conseguiu se curar. Hoje curado, ele anda normalmente e isso foi um milagre, obviamente. Isso foi tão chocante para ele e mudou toda a sua vida. Ele é um cara da ciência, é um quiroprata, é um neurocientista que foi atrás do que está por trás de toda essa mecânica quântica para explicar essa cura. Então, eu gosto dele porque ele é um cara da ciência. Ele não era desse meio espiritual e ele foi através da ciência e através de comprovações científicas e empíricas chegar no nível que ele está hoje. Então, ele para mim é uma referência muito válida para fazer esse link entre o mundo quântico e a espiritualidade. A grande sacada de Joe, que eu acho muito legal, é o seguinte: pensa no caso de uma pessoa que vive uma vida muito estressante, seja pelo trabalho, seja pelas condições financeiras ou físicas. Então ela tem uma vida muito estressante. E esse estresse gera um coquetel químico para o corpo. Produz cortisol, produz adrenalina. E se ficar nesse estado de estresse por muito tempo, começa a perder a imunidade, começa a adoecer, ficar depressivo ou até ter um surto psicótico. A sacada do Dr. Dispenza é o seguinte: se emoções de medo, estresse, agressividade podem gerar coisas negativas para o corpo e adoecer a pessoa, o oposto também é verdadeiro. Se a gente vibrar alto, se a gente tiver compaixão, se a gente tiver amor dentro de nós e uma boa dose de mão na massa, sem agir não acontece nada, será que isso não pode trazer e fazer um bem também? E ele chegou na conclusão que sim. Inclusive em um dos seus workshops, são vários dias de sessões no workshop. E ele faz um experimento com o grupo que estava assistindo. No final desse workshop, as pessoas que tiveram maior desenvolvimento em termos de foco ao assunto, em termos de sintonizar o nível elevado de energia que ele estava conduzindo, um nível elevado de amor, elevado a compaixão, fez esse experimento de mensurar o DNA antes e depois desse workshop. E esse grupo de pessoas que conseguiu atingir um nível de concentração muito alto e elevar a vibração, o Dr. Dispenza notou uma diferença muito grande na composição do DNA dessas pessoas, e mais outros estudos já realizados por ele, com tentativa de contaminação da célula. E as células dessas pessoas não foram contaminadas, aquelas que vibraram alto, em outro experimento. Então ele até fala que você acha que essa sensação de quando você vibra alto, tem amor dentro de você, esse calor, acha que fica só por isso?
que isso não afeta a sua fisiologia, não afeta a sua célula, não afeta seu sistema vital? É óbvio que afeta. E assim como o Dr. Dispenza, existem muitos outros exemplos. Uma outra autora que eu gosto muito também, dos Estados Unidos, é a Louise Hay. Ela é uma mulher que sofreu abusos, teve câncer e se curou aparentemente sozinha. De tudo, dos traumas e inclusive do câncer, com o auxílio do poder do pensamento, junto com o tratamento, é óbvio. Então, para as pessoas que estão procurando a manifestação quântica para o lado da cura, eu recomendo bastante os livros da doutora Louise Hay, que eu vou deixar na descrição. É importante trazer fatos aqui também, para vocês entenderem o experimento mais importante da física quântica, que é o experimento das fendas duplas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse experimento, mas basicamente foi feito em 1800 pelo físico Thomas Young. Esse experimento testava como é que a luz passava entre fendas. Ele pegava uma chapa com duas fendas e atrás ele colocava uma tela. Então aqui ele soltava a luz e observava o que projetava-se nessa tela depois da luz passar por essa chapa de metal com duas fendas. O resultante na tela final, ao invés de ver duas fendas, se observavam várias fendas, várias colunas que ficavam printadas nessa tela atrás da chapa de metal. E aí isso inculcou muitos cientistas na época, porque até então Newton achava que a luz era uma partícula, era uma matéria. Mas se fosse uma matéria e a luz passasse por essas duas fendas naturalmente atrás da tela, seriam duas colunas apenas que deveriam ficar marcadas e não várias, não é mesmo? Cientistas ficaram muito tempo para entender que comportamento é esse, como é que a luz pode refletir várias colunas depois de passar em uma chapa com duas fendas, até que eles chegaram na conclusão de que a luz não é uma partícula, mas uma onda. Porque pensa assim, se for uma onda aqui está a chapa com as duas fendas. Se a luz é uma onda e a onda vai chegando, ela rebate aqui e nessas duas fendas atrás vão criar duas novas fendas. E essas duas novas fendas, vão ter intersecções entre elas e aí cada intersecção vai formar colunas na tela atrás. É um pouco complicado, mas vocês podem pesquisar o experimento das fendas da física quântica. Então, se a gente assumir que as partículas de luz são ondas, dá para chegar nesse resultado final onde ficam várias colunas marcadas. Isso sossegou a comunidade científica. E aí essa charada ia terminar por aí. Tudo bem, foi resolvido, pessoal, é uma onda, ok, e a gente consegue chegar nesse resultado. Até que na década de 30 para frente, conforme a tecnologia foi avançando, o homem conseguiu desenvolver ferramentas para poder observar a passagem dessa onda nessas fendas, assim como eles já assumiam que era uma onda, só que agora tínhamos tecnologia para mensurar isso. Os cientistas pensaram o seguinte: já que agora a gente tem a tecnologia para ver o subatômico, vamos colocar uma câmera aqui bem na frente dessa chapa para ver como é que a onda transita entre essas duas fendas. Só que, para surpresa deles, o que aconteceu? A tela final dava duas fendas e não mais múltiplas fendas, e isso chocou todo mundo. Já tinham assumido que a luz se comportava em ondas, e com a tecnologia para ver ela passando nas fendas, ela se comporta como partícula e não onda. E aí o resultado final são duas fendas, que seria um comportamento normal se você estivesse bombardeando matéria. Pensa assim, se você estivesse bombardeando bolinhas de gude aqui e batendo nessa chapa de metal com duas fendas, obviamente a chapa de metal ia repelir todas as bolinhas. Então seriam só duas colunas e não várias como se fossem ondas. Isso chocou muito a comunidade científica porque era um assunto que já estava concluído. Só que com esse avanço da tecnologia e com a possibilidade de mensurar isso e observar o comportamento do elétron, tudo mudou. Então qual foi a conclusão de todo esse experimento? Que só pelo fato de colocarmos um espectador, o comportamento da matéria se alterou.
Quando você não está observando os elétrons, a luz se comporta como uma onda. E quando você começa a prestar atenção e olhar como um espectador os elétrons, ela se materializa e passa bonitinha em duas fendas. Oi? Como assim? Mais tarde, eles descobriram que a onda que passava quando você não estava olhando, na verdade é uma onda de possibilidades. Presta atenção na palavra. Possibilidades, como citado no início. São cálculos e experimentos empíricos amplamente aceitos no mundo inteiro. Os cálculos dão com exatidão a probabilidade onde cada partícula vai estar. Voltando atrás, quando você não está mensurando essa onda, são ondas de probabilidades. E quando você coloca um espectador, é como se você forçasse essa onda de probabilidades a se tornar algo. Assim, saindo do mundo da física e indo para a espiritualidade, enxugamos aqui a mecânica quântica, chega-se nessa conclusão. Por estes experimentos, que o fato de ter um espectador consciente, ele tem o poder de materializar as coisas. A física quântica ampara a espiritualidade, mas a espiritualidade não é nada sem a física quântica ou sem a ciência. Mestres ascensionados lá atrás já tinham captado essa compreensão. Agora, com a tecnologia, com o avanço, nós podemos mensurar as coisas subatômicas e começa a ver que realmente isso é verdadeiro. Talvez mestres da humanidade como Jesus, Buda, Krishna já tinham essa noção. No livro Cartas de Cristo, já tratado em outro canal, o poder do pensamento, o poder da vibração, da intenção, a física quântica traz experimentos para que o que os espiritualistas já têm como verdade. E isso é muito bom. O ser humano ainda é muito cético. E isso não é uma crítica. Apesar de ser espiritualista, 98% de mim dialoga comigo mesmo sobre a realidade dos resultados que obtenho. Eu acredito fortemente que futuramente os seres humanos evoluirão em termos de consciência. Já vem acontecendo na realidade. Outro experimento muito legal que o próprio Dr. Joe Dispenza fez e traz em um dos seus livros é o seguinte: se você pegar um átomo, ele tem um núcleo, certo? Ele tem um campo magnético em volta dele. Então, quando você pega uma cadeira, qualquer objeto, na verdade, as partículas nunca estão se tocando, porque tem um núcleo aqui e tem um outro núcleo ali, e cada um tem seu campo magnético. O que se toca é o campo magnético de uma com o campo magnético de outra. Os núcleos nunca se tocam. Assim, para você desenvolver um corpo, você precisa de átomos, que se agrupam em moléculas. Através dessas moléculas, se agrupam mais, tornando células. As células se agrupam formando tecido, e o tecido torna-se órgão. Pense como se estivéssemos criando todo o indivíduo. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O que tem-se de interação são os campos magnéticos entre os núcleos. Como que é que uma célula sabe que ela tem que regenerar aqui no meu braço? Não é um fio de cabelo, por exemplo, ou um órgão. Existe toda essa inteligência celular no plano subatômico. O Dr. Dispenza explica que isso se deve à sintonia entre os campos similares. Mesma sincronicidade, trabalham juntos para formar toda essa conjuntura de átomo, molécula, tecido, e isso vai se manifestando no nosso corpo, no subatômico, mas no macro, eu como indivíduo, também tenho um campo vibracional. Eu, a pessoa, tenho um campo vibracional, um campo magnético em volta de mim. Vou atrair coisas de acordo com a vibração deste campo, correto? Você concorda? Você entende onde eu quero chegar? Temos comprovação científica do subatômico, do espectador, da consciência, da vibração. Tudo influencia na materialização da partícula, que até então é uma onda de possibilidades. Se isso acontece no mundo subatômico, por que não aconteceria no plano macro? Levando a máxima, assim acima como abaixo, e assim no fora como dentro.
Cuidado com o que você está vibrando, cuidado com as suas intenções, com os seus pensamentos. Onde está o seu foco? Porque é isso que vai determinar o seu campo vibracional. E é esse campo que vai atrair as coisas. Quer você queira, quer você não queira. Em nível mental também. Se você tem limitação, vai ser um campo limitado. Se você está vibrando baixo, vai reparar nas coisas negativas e baixas. Se você está vibrando medo, que é um dos níveis mais baixos da escala Hawkins, é isso que você vai atrair. O seu corpo emite ondas elétricas e magnéticas. Juntas, elas criam um campo vibracional ao seu redor. A assinatura vibracional é medida em Hertz. A escala Hawkins classifica as emoções humanas de acordo com sua frequência vibracional. A tabela ajuda a trazer à luz do conhecimento o que há no subconsciente das pessoas. Compilado nos livros Poder contra a Força, Uma Anatomia da Consciência, Os Determinantes Ocultos do Comportamento Humano e Os Níveis de Consciência, diz que a percepção da realidade varia com o nível de consciência de cada pessoa. A escala de Hawkins é a seguinte: consciência, vergonha, emoção, humilhação, 20 Hz, a mais baixa em escala. Em escala crescente, segue-se consciência, culpa, emoção, ofensa, 30 Hz. Consciência, apatia, emoção, desespero, 50 Hz. E vai seguindo até chegar nas 4 mais altas. Consciência, amor, emoção, reverência, 500 Hz. Consciência, alegria, emoção, serenidade, 540 Hz. Consciência, paz, emoção, felicidade, 600 Hz. E consciência, iluminação, emoção indescritível, de 700 a 1000 Hz. Veja, muita gente está no fundo do buraco, está difícil, eu entendo. Todos esses desafios e todas essas resistências, quando você está aqui embaixo, é difícil você querer subir e é difícil você enfrentar os obstáculos que você precisa. Mas é muito importante você quebrar esse padrão e começar a subir, porque senão o seu campo vibracional vai ser muito negativo. Quando você chega na neutralidade, começa a vibrar para cima, alto, amor, compaixão, abundância, vai refletir em todo o seu campo. Um exemplo milagroso que o Dr. Dispenza coloca no livro dele, Como se Tornar Sobre-Humano, ele trata muitas pessoas, faz muitos workshops e palestras no mundo. Já vi muitos casos de pessoas transmutando a vida e que estavam lá no buraco e com empenho e pondo a mão na massa, transmutaram e melhoraram como pessoas, se regeneraram por si só. Um dos exemplos que ele traz no livro fala sobre uma mulher que em um final de semana estava em casa com os filhos. O marido saiu mais cedo, deu um abraço, um beijo nas crianças e saiu. Um final de semana bastante tranquilo, até que ela começou a ficar ansiosa e pensou, vou mandar uma mensagem para o marido. Ela mandou e ele não respondeu. Ele não retornava, não ligava. Ela começou a se sentir dentro dela que tinha alguma coisa errada. Começou a contatar as pessoas, não conseguia contato. No final da noite, chegaram policiais na casa dela e informaram que o marido tinha pulado de um edifício. Ele havia se suicidado. Aquilo foi muito traumático para ela, óbvio. Naquele momento, o sistema nervoso simpático dela assumiu o controle. Ela entrou em estado de choque, um estado de sobrevivência, adrenalina, cortisol no sangue, nesse estado de fuga ou luta, um episódio que ficou muito marcado nela. O corpo todo dela, com esse coquetel de químicos, ela não conseguia sair desse estado por anos. Vivi o momento da notícia várias vezes. O cérebro é muito potente, tem esse poder de conseguir reviver momentos, e para este órgão não tem diferenciação se realmente estamos vivendo o trauma ou se é uma lembrança do ocorrido. Ele produz os mesmos químicos de novo, o cortisol, a adrenalina no sangue bombeando, o pila dilatada, a imunidade começa a cair com o tempo, porque esse estado foi feito para a gente poder sobreviver na natureza, para fugir de um perigo, por um breve espaço de tempo. É tolerável, mas uma vida inteira nesse estado, como é o caso dessa mulher,
o corpo começa a destruir sua imunidade, cai a vitalidade dos seus órgãos, todo o sangue começa a ir para as extremidades para você poder fugir ou atacar, instinto primitivo. E imagina esse coquetel de químicos no seu sangue ao longo de anos, inevitavelmente vai causar muitos problemas mentais e físicos. E foi o que aconteceu com essa mulher. Além de todo esse evento traumático, o dado de ela reviver a notícia dia após dia, surgiu também os sentimentos de culpa. Ela pensava, como é que eu não notei que ele estava infeliz, não estava bem? Como é que eu não percebi em nenhum momento que ele dava sinais? Como é que ele se decidiu me largar sozinha com os filhos, com toda essa responsabilidade? Tudo isso definiu a vida dela daquele dia em diante. Ela começou a adoecer, faltar no trabalho, com o tempo perdeu o emprego, as doenças começaram a se agravar. Ela desenvolveu um problema autoimune, que é quando a própria célula do corpo não reconhece o corpo. Ela começou a perder o movimento da bacia para baixo, não conseguia mais ir ao banheiro sozinha, uma vida indigna. Ela deixou de vivenciar o luto, um estágio normal quando perdemos alguém, ditado pela psicologia, mas sim ficou preso a ela. Algo sem fim, que impede de viver, transformando-se no luto patológico. Até que ela se relacionou com outra pessoa, extremamente abusiva. Foi uma espiral negativa rumo ao buraco. Nenhum médico tinha solução. Doença autoimune não tem cura. Até um dia ela ficou sabendo do Dr. Dispenza. Ficou tão impactada com os conhecimentos que ele passava que ela forçou-se a encerrar o luto e a culpa e ir em um dos workshops dele. Aos poucos, ela foi implementando toda essa prática que ele ensina sobre vibrações, como alterar seu nível vibracional, coisas melhores para a vida e como sair desse estado muito baixo de limitação. E aos poucos ela foi implementando isso, a saúde dela foi melhorando, até que hoje ela é uma pessoa que está muito bem. Esse é um caso muito raro, foi da água para o vinho. O que eu quero deixar aqui bem claro é que todo esse problema, esse buraco, infelizmente foi ela mesma que causou, através do próprio pensamento limitador de culpa, de medo. Impôs que a vida dela acabou naquele momento, estava revivendo aquele evento traumático por anos. Imagina o impacto que isso traz no corpo, esse coquetel de químicos, por anos. Com a consciência restabelecida, ela voltou para a vida, vibrar positivamente, aceitar, e conseguiu vencer esses obstáculos gradualmente. É a interação entre o campo magnético, entre as vibrações, entre o poder do seu pensamento, do seu foco. E isso tudo tem a ver com a espiritualidade. No livro As Cartas de Cristo, o livro inteiro fala sobre o poder das vibrações, das intenções, do conceito da semelhança. E aí, o último tópico que eu queria trazer aqui é uma coisa que o Dr. Dispenza fala muito. O nosso corpo tem essa capacidade de reação, de produzir químicos. Num evento estressante ou traumático, nosso corpo entra nesse estado de choque, de sobrevivência. E isso é normal, mas é você e somente você que decide ficar ou tomar consciência e sair dele. Seu problema financeiro, familiar, qualquer que seja, te traz esse estágio de sobrevivência continuadamente. E não tem um leão ali te olhando para você ficar nesse estágio. Então, meus caros, eu peço muita atenção, muita aceitação para todos vocês. Se você está nesse estado de burnout, de vibração muito baixa, de limitações, e às vezes o leão está até aí e ele não vai sair. Cabe a você tentar aos poucos mudar o seu campo vibracional. Viktor Frankl é o pai da logoterapia, que é uma das grandes vertentes da psicologia humana. Estuda qual é o significado do homem. Ele se tornou o pai dessa filosofia dentro dos campos de concentração nazista. Nessa época, ele perdeu a mulher, a filha, o tio, o pai. Mais tarde, ele conseguiu trazer todo esse entendimento sobre o propósito do homem na vida. Falava que, quando estava preso nos campos, ele imaginava o seguinte: estou vivendo um negócio único na história, muito ruim, muito extremo.
e começou a estudar o comportamento humano, o que faz uma pessoa sobreviver no campo de concentração, enquanto outros perecem. Ele estava na arena mais extrema possível em relação à subsistência e sobrevivência. Começou a reparar no que trazia forças para continuar, para lutar, para sobreviver num ambiente tão adverso. O que dava força para ele, mesmo estando lá confinado e sem saber o que ia acontecer com a sua vida, ele já imaginava se dando palestras, anos para frente, contando todo o experimento e todo o aprendizado que ele teve sobre a vida humana nesse horror. Voltou a sonhar como uma criança faz brincando. Tinha um propósito maior para aquilo que a vida tinha lhe trazido. Ele fez de tudo aquilo uma mesa de experimento, para ele poder trazer o bem sobre o conhecimento humano, sobre o que motiva a existência humana. Enfim, eu teria que gravar outro vídeo só para falar sobre ele, porque tem muita coisa importante e interessante aí, mas eu vou deixar por aqui, para você seguir refletindo. Viktor Frankl costumava dizer que, no final do ano, era a época que mais pessoas morriam dentro do campo de concentração, sem causas aparentes. Não era doença, não era fome. No final do ano tinham levas de mortes naturais e isso acontecia por conta do mental. As pessoas aprisionadas pensavam que até o fim do ano elas já estariam com as famílias e livres, porque final de ano é uma época que você traz pessoas para perto, é próximo ao recomeço, junto com as pessoas que você ama. Então essas pessoas tinham esperança de que no final do ano elas estariam livres e juntas. Chegava o final do ano e a realidade caía à tona. Eles percebiam que ainda estavam na mesma realidade e que ia ser aquilo para o resto da vida deles. Eles desistiam e naturalmente pereciam. Mais um exemplo empírico de como o poder do pensamento, a nossa motivação define tudo. Define se você vai sobreviver. E você vê isso acontecer com muitos casais que estão juntos há muito tempo. E aí, por idade, naturalmente, isso é o ciclo da vida, um parte antes que o outro. E acontece de quem ficou, às vezes se vai algumas semanas depois. Isso acontece e é muito comum. Saiba, é o que você define na sua cabeça primeiro que vai definir a sua própria realidade. Mais pra frente vou fazer outro vídeo me aprofundando em toda essa temática abordada neste vídeo aqui, sobre manifestações, sobre meditação, sobre qual é a melhor forma para você sintonizar o alto e começar a materializar na sua realidade. Coisas como o capitalismo desenfreado, o marketing agressivo, que é a criação humana, a sociedade, hoje refletida nas mídias sociais, levam inocentemente os mais fracos a um sentimento de injustiça. Eu sou ético, não tenho condições na vida, enquanto fulano está lá sem ética e ostentando seus acúmulos. Este vídeo tem mais teoria, mas eu posso te ajudar a avançar na prática, tá bom? Pergunte-se o que te mantém motivado. A humanidade em si está muito cedo começando nessa caminhada evolutiva. O ser humano ainda é muito materialista, muito focado no próprio ego, e você não é seu ego, que é um tema para outro vídeo. Por fim, somos muito céticos, precisamos toda hora de comprovações. Por outro lado, a ciência e a modernização estão evoluindo rápido, coisas que sábios e mestres ascensionados já acessaram anos atrás, já começam a estar à nossa disposição. Quem acredita são chamados de pessoas de fé. Mas quem sabe, talvez a fé seja importante. Como já disse, eu brigo com o meu ceticismo. Hoje estou nesse nível onde a existência, a vida espiritual é uma realidade. Fui e continuo atrás de informações, comprovações da minha própria experiência. E hoje aqui no Brasil existem universidades que criaram institutos de pesquisa para estudar a mediunidade. Os chamados médiums são as cobaias de todos pesquisados. Nenhum foi comprovado. E me pergunto, para que toda essa invasão? A ciência deve progredir, isso é fato. Mas será que as manifestações paranormais seguem esse ritmo de testes? Cobaias, tratados como se fosse um transe? A sua verdade é sua e somente sua. A sua experiência é sua e somente sua.
Não refute tudo sem ir atrás de informação, porque isso é pura ignorância. Assim como o fanatismo religioso é ignorância, ceticismo também é ignorância. Nós devemos dar o benefício da possibilidade aos espiritualistas. Se você nega a possibilidade do espiritualista estar correto, você está negando a mecânica quântica, que é a mecânica das possibilidades. Busque na religião, na filosofia, na espiritualidade, na neurociência, na física quântica. Pegue o modelo que você quiser e siga. A sua mente, a qualidade de seus pensamentos, a sua vibração irão definir tudo em sua vida, mesmo que quimicamente, fisicamente ou até espiritualmente. Mas defina o padrão que você quer seguir, tá bom? E é isso. Eu agradeço por me acompanharem até aqui. Não se esqueça de dar o like, se inscrever para acompanhar o conteúdo e ativar o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nosso Instagram, TikTok e QI estão na descrição do vídeo também. Segue lá para ter mais conteúdo, eles são sempre diversos. Para este vídeo foram utilizadas muitas fontes que são livros, artigos acadêmicos e conceitos estabelecidos. Todos esses livros eu não tenho muitos deles comigo aqui agora, tenho alguns e vou mostrar para você, e os outros eu deixo na lista da descrição. Os dois primeiros é do professor de física quântica Amit Goswami, que eu recomendo todos que tratam de mecânica quântica e espiritualidade. O primeiro é O Ativista Quântico. O segundo livro do professor Amit Goswami é Deus Não Está Morto. Um outro livro interessante que eu achei, no caso vocês vão se perguntar por que eu trouxe esse título para cá. Não é por causa da religião, mas é sim por causa onde existe um debate entre espiritualistas e homens da ciência, que é o livro Exorcistas e Psiquiatras, escrito pelo padre Gabriele Amorth, que foi o exorcista-chefe do Vaticano. Isso é um fato, tá? Independente se você acredita no que ele faz, é um fato que ele foi eleito o exorcista-chefe do Vaticano. E ele pega os padres exorcistas e põe nesse livro em diálogo com psiquiatras. É muito interessante homens da ciência tratando com homens espiritualistas um assunto tão sensível. O próximo livro que eu recomendaria é Propósito, a coragem de ser quem somos, para você buscar mais informações do autoconhecimento e saber por que você é o que você é e o que você está para fazer, para realizar aqui nessa vida. O próximo livro que eu recomendo é do professor Wagner Borges, que está um pouco relacionado, foge um pouco do assunto, mas tem um pouco de relação, que é o Viagem Espiritual, a projeção da consciência, onde nós podemos acessar planos com uma coisa que já está sendo muito estudada na ciência, ok? E por último, a recomendação que eu tenho aqui, fora as outras que eu vou deixar na descrição, é de um autor brasileiro. É um livro que eu li à toa e achei muito interessante, que é de Júnior Legrazi, A Expansão da Consciência, a verdadeira história da humanidade e a transição planetária. Júnior Legrazi traz uma teoria muito lógica que refuta tudo que seja do criacionismo e do darwinismo. Ele expande o darwinismo. Então, mesmo que você seja mais cético, é um livro interessante para realmente expandir a sua consciência. Não deixe de ver a lista de fontes completa que está na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em adquiri-los, adquira-os pelo link exposto, pois assim você nos ajuda a continuar a fazer conteúdo para vocês. Do mais, eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. É sempre um prazer. Este é o segundo vídeo da série Ciência e Espiritualidade, que é o tema desse canal, e eu espero vocês para o terceiro e último vídeo. Até o próximo vídeo.